O descontentamento não é nada novo. Se você olhar lá para o início da Bíblia, você vai ver, por exemplo, aquela cena patética de Deus confrontando Adão pelo seu pecado, por ter comido da fruta proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele virando para Deus e falando assim: essa mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. E desde aquele momento, o ser humano se tornou um homem, se tornou um ser humano murmurador, reclamador, e reclama até para Deus. E dali por diante, a reclamação, a murmuração se tornou parte daquilo que o ser humano é no seu pecado. Um reclamador, um murmurador. O texto aqui da revista nos lembra de uma fase da história de Israel, quando isso se tornou muito evidente, que foi justamente, e isso é tão evidente, tão claro, tão chocante, que se torna um ensinamento para nós hoje. O povo de Israel tinha sido escravo no Egito, vivia como escravo, apanhava, tinha trabalho forçado, tinha sobrecarga, eram assassinados, tinham seus filhos assassinados, tanta desgraça. Mas Deus, com seu amor, com seu cuidado, tomou esse povo do Egito de maneira soberana, sobrenatural, né? Fez tantas maravilhas, trouxe as 10 pragas, passaram pelo Mar Vermelho e saíram para uma caminhada no deserto, onde foram sustentados por Deus de maneira miraculosa. E aquele povo, em todo o tempo, constantemente, se viravam contra Moisés e se viravam contra Deus para reclamar. Eles reclamavam porque não tinha carne, reclamavam porque não tinha água, reclamavam porque eles tinham largado o Egito para trás. Um cenário que é chocante. Depois de terem sido alvo de tamanha bondade, tamanho poder de Deus, essas pessoas continuavam reclamando. Isso é muito chocante. O autor nos lembra aqui de um fato, quando os espias foram espiar a terra, né? Eles já tinham andado por 40 dias no deserto e chegaram nas bordas da terra prometida. E aí um grupo de 12 espias foi espiar a terra prometida. Eles foram lá e voltaram, e somente Caleb e Josué animaram o povo para prosseguirem e conquistarem a terra. Os outros 10 reclamaram da terra, reclamaram de que eles tinham chegado até ali e que o povo dali era muito forte, eles não iam conseguir, e começaram a murmurar e levantaram um ambiente de murmuração contra Moisés. A história que é narrada aqui na lição nos conta que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra, que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação, murmuraram contra Moisés e contra Arão, e lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué e Caleb falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco,
Apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Irmãos, uma revolta criada pela murmuração, uma rebelião criada pela murmuração. Percebam o vírus que esse negócio é. Então o povo deixa de confiar em Deus, esquece das maravilhas e se levantam em rebeldia contra Deus e contra as pessoas que Deus colocou aos seus cuidados. Então aqueles espias, eles puseram toda a congregação descontente perante Deus. E eles acabaram realmente tendo uma consequência muito danosa ali. Eles ainda tentaram regredir ou mudar o caminho, mas tudo estava perdido. Por causa daquela rebelião, eles andaram 40 anos no deserto. Alguma semelhança com a nossa própria vida? Pode não ser mera coincidência. Então, assim, Deus ele tem uma maneira muito severa de lidar com murmuradores. Muito severa. E depois, toda essa rebelião, essa murmuração de Israel se tornou emblemática em toda a Bíblia. Por exemplo, o Salmo de número 106, ele vai lembrar todas as coisas que eles fizeram durante essa caminhada contra Deus. Né? O Salmo 106 começa: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. E aí ele continua: lembra-te de mim, Senhor, segundo a sua bondade para com o teu povo. E a partir do versículo 6 ele vai falar: como pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. E aí começa a relatar tudo que os pais deles fizeram no deserto. Então, assim, terrível, terrível, coração endurecido. O Novo Testamento, por exemplo, ele deixa claro, né, que isso que aconteceu lá com o povo deve ser para nós um exemplo, um alerta. Aqui o autor cita 1 Coríntios 10, a partir do versículo 5, né? 5, 6 e 10, mas a gente pode ler de 5 a 10. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, está falando do povo no deserto, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Na sua insatisfação, o povo desejava o que era mal, desejava o Egito, desejava não o que Deus graciosamente estava dando, de maneira maravilhosa, mas desejava o passado, desejava aquilo que eles não tinham. Né? Então, assim, a insatisfação, o descontentamento era algo terrível. E era uma rebeldia contra Deus. E aí ele cita os pecados: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aquele caso lá do bezerro, né, do bezerro, enquanto Moisés estava no monte, recebendo a lei do Senhor. A corrupção. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Gente, a murmuração é colocar Deus à prova. É tentar o Senhor Deus. E aí fala: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, a murmuração é um sintoma de um problema espiritual profundo na vida do povo de Deus. E isso é deixar de confiar em Deus e submeter-se à vontade de Deus. Se as coisas estão acontecendo de uma determinada maneira na sua vida e não estão indo bem, é preciso, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados.
e perguntar a Deus se aquilo que está acontecendo não é algo que é tratamento de Deus para a sua vida. Tanto porque você precisa de mudança de vida, quanto porque você precisa crescer na sua fé. Ao invés de murmurar, precisamos nos dobrar diante de Deus, em humilhação, em arrependimento e em esperança de que Ele trará a sua boa vontade a bom termo. Quando o autor cita o texto de Lamentações 3,39, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E a ênfase aqui é que enquanto nós reclamamos contra Deus, nós esquecemos de nos arrepender diante de Deus. Queixemo-nos, não do Senhor, não das pessoas que estão ao nosso redor. Queixemo-nos dos nossos pecados. Vamos nos humilhar diante de Deus. E aí o autor passa a falar sobre o contentamento como ordem, que é aquilo que nós vimos lá no capítulo 2, versículo 14 de Filipenses, que é o texto base dessa lição. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O tudo aqui refere-se àquilo que Paulo tinha dito antes. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. O contentamento é ordem, porque é o melhor para nós. Deus não nos dá ordem que seja ruim para nós. As ordens de Deus, os planos de Deus, os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Eu lembro do Senhor Jesus falando, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o mandamento foi feito para o homem, para o bem do homem. Então, aquilo que o desenvolvimento da nossa salvação, né, sem murmuração, é mandamento e é bom para nós. A vida nem sempre vai nos suprir com aquilo que nós gostaríamos. E isso é um antídoto contra a idolatria. Porque se nós tivermos tudo o que desejamos, quem vai estar no centro da nossa vida somos nós. Quem vai estar no centro dos nossos propósitos é o nosso próprio estômago, é a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. Somos nós mesmos. A egolatria é esse espírito, esse erro de querer ser satisfeito nos seus desejos e ambições o tempo todo. E quantas pessoas estão contaminadas com isso? Então, nós precisamos cultivar um contentamento em Deus a despeito das coisas que estão acontecendo conosco. O Senhor deve ser o nosso prazer. O Senhor deve ser a nossa alegria. O texto aqui cita alguns exemplos. Lucas 3,14. Contentai-vos com o vosso soldo. 1 Timóteo 6, 6 e 8. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. E todos nós precisamos crescer nesse ponto. Os obstáculos para o contentamento são a queixa e a contestação. Em Filipenses 2,14, a palavra grega traduzida por murmurar refere-se àquela expressão de descontentamento e resmungo em voz baixa. Aquilo que a gente vê nas criancinhas, às vezes são aquilo que nós estamos fazendo. E nós, às vezes, nós precisamos confessar isso, como adultos, vergonhosamente, às vezes se comporta como um bebezinho, como uma criancinha, cheio de não me toques, cheios de capricho, cheios de pirraça. Precisamos nos arrepender disso. Aquele resmungo, aquela reclamação, aquela contestação, que a gente vê que são comportamentos infantilizados. Nós começamos a discutir com Deus a respeito das coisas que não são como nós gostaríamos que fosse. E reclamamos, deixamos isso transparecer. Paulo disse que é um meio melhor para viver, desenvolver a nossa vida cristã sem nos queixar. Essa é a atitude em sintonia com Deus.
Pastor, mas a gente não vai ficar triste com as coisas que acontecem, a gente não vai ficar decepcionado com as coisas que acontecem, a gente não vai desabafar. Precisamos desabafar, mas desabafar da maneira certa e diante de Deus. Encher a nossa mente com essa realidade. Deus opera em nós tanto o querer como o realizar. Se existe uma circunstância desagradável, se existe um transtorno nos rodeando, uma dificuldade, uma barreira, Deus continua operando em nós tanto o querer quanto o realizar. E por isso devemos fazer tudo sem murmurações.